capítulo 24, versículos 24 a 49. Lucas 24, de 44 a 49. Esse é o texto que nós vamos estar lendo para se introduzir, dar uma introdução à mensagem que estaremos abordando. Estaremos abordando vários outros textos da palavra de Deus, mas tomemos como esse texto como a base. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos acompanham. Jesus explica as Escrituras, é o título desse pequeno texto. Verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Estamos fazendo uma breve oração. Senhor Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que foi lida aos nossos ouvidos, nos nossos corações. Que neste momento, Senhor, não seja o pregador a figura principal nesta noite, mas que seja o seu Espírito Santo falando, usando meus lábios para transmitir aquilo que o Senhor quer que façamos. Tira todo o Senhor o impedimento que houver, toda a distração que houver, para que nada venha a roubar este momento em que o Senhor está falando conosco, está chamando a nossa atenção para algo tremendo que o Senhor quer realizar. É a oração que eu faço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero destacar desse texto que foi lido, irmãos, o verso 48, que diz assim, de Lucas 24, versículo 48 somente: vós sois testemunhas destas coisas. O título dessa mensagem é Testemunhando com Poder. E para nós darmos continuidade a esta mensagem, vamos examinar um pouco mais o que vem a ser uma testemunha. Na pequena pesquisa
que eu fiz, eu colhi algumas características e exemplos de testemunhas. A primeira diz que testemunha é pessoa chamada a assistir certos atos autênticos e solenes. Uma pessoa que é convidada para assistir um ato solene, algo muito importante, algo marcante, como um casamento, por exemplo. Segunda, testemunha, pessoa que é chamada a depor sobre o que viu e ouviu. Neste caso, chamar a depor. A pessoa se encontrava no local onde aconteceu uma tragédia, um crime, e esta pessoa foi apontada como uma testemunha que viu e ouviu. Então, nesse caso, ela é uma testemunha para depor, declarar aquilo que viu e ouviu. Terceiro, pessoa que dá testemunho do que viu e ouviu. Já neste caso, é algo voluntário. Essa pessoa viu e ouviu algo, alguma coisa relevante, e por isso ela espontaneamente vai dar o seu testemunho. Existe a testemunha auricular. Auricular está se referindo a ouvidos. Aquela que ouviu contar o fato. Isso significa que a pessoa foi convidada, foi chamada a testemunhar um fato, mas só que esse fato não é conhecido de todos, é relatado ao pé do ouvido. É uma testemunha auricular. Esta somente ouviu. E a testemunha ocular, a pessoa que presenciou o fato. Neste caso, ela presenciou. Ela estava ali naquele exato momento onde ocorreu o fato. Então, testemunha ocular. E fechando, testemunhar é dar testemunho acerca de alguém, é confirmar, é declarar, ter visto, ouvido ou conhecido. Essa testemunha ela vai manifestar, ela vai demonstrar e ela também vai expressar o que ela viu e ouviu, e também porque ela conviveu com alguém. Então, testemunhar são todas essas coisas que nós falamos. E em todas elas, o que está mais em evidência é o fato de ter visto e ouvido. Assim foi na vida de todos aqueles que viveram, que caminharam e aprenderam com Jesus Cristo. Jesus, ele falou para os seus discípulos em João 14, versículo 12, seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitado por espaço de 40 dias, operou milagres e relembrou tudo o que havia transmitido para os seus discípulos. Ele disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço. E logo após, Jesus também, ele afirmou: se vocês estiverem em mim, vocês darão frutos. Logo, amados, multiplicar, fazer discípulos, plantar igrejas, está diretamente vinculado em nossa fé, confiança inabalável em Jesus, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. No Evangelho de Lucas, que nós lemos, Jesus dá uma ordem a seus discípulos. Jesus disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque eles receberiam da promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O revestimento do Espírito Santo veio sobre os apóstolos quando todos estavam em obediência ao mandamento do Senhor e aos seus líderes. Os apóstolos não estavam realizando outra atividade senão a comunhão, a oração e súplica constantemente. Nós devemos intensificar as nossas orações, porque o Senhor, Ele quer fazer o mesmo com nossas vidas. Ele quer nos revestir de autoridade e de poder, nos revestir para que sejamos testemunhas das suas virtudes. Ele disse: eis sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para fazer a obra de Deus. O poder daqui de baixo pouco pode fazer. Nós devemos confiar que o Senhor nos ajudará. Ele disse para entregarmos o nosso caminho nas suas mãos, confiar nele. O mais ele vai fazer, ele vai nos ajudar. E no exemplo dos apóstolos,
porque eles passaram a sair para divulgar a palavra de Deus, o Evangelho, após o recebimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Nós vemos nesse episódio o que Deus fez, cumprindo a promessa que Ele havia feito. O que Jesus havia falado em Lucas, no capítulo 24, se cumpriu em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. E a partir de então, eles começaram a divulgar o Evangelho. E Pedro se pôs diante da multidão de estrangeiros e começou a falar das grandezas de Deus, porque Deus já havia dado o dom de outras línguas estrangeiras, não uma língua que nós não entendemos, mas línguas que os estrangeiros, cada qual entenderia. E Pedro começa o seu discurso, e ele diz, pondo-se em pé como os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Então Pedro agora descreve para aquela multidão o que estava acontecendo. Pedro estava relatando a todos que o que estava acontecendo era cumprimento das Escrituras. E a partir daquele momento, as pessoas que ouviam ficaram atônitos, ficaram sem compreender. E Pedro continua o seu discurso dizendo: e disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E a partir desse momento, Deus começa a operar a multiplicação. A multiplicação não é um ato do homem, um ato natural, mas é um ato sobrenatural. Porque através da vida dos apóstolos, Deus estava realizando o seu propósito. E é o mesmo que Deus quer fazer com a igreja dele hoje. Realizar o seu propósito através dos seus servos. E todos nós. E naquele momento, depois que Pedro, ao proferir essas palavras, as pessoas chegavam e perguntavam: o que faremos? E Pedro então diz: arrependei-vos e sejam batizados. E todos perseveravam na doutrina
na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus amados, nós vemos que a multiplicação, ela ocorre desde o momento em que os servos de Deus se apresentam a Deus com um coração desejoso de que o seu Espírito haja em nossas vidas e através de nossas vidas. Se nós não nos apresentarmos a Deus, pedindo a Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu gostei de ouvir esse último cântico que fala: Espírito, enche a minha vida. E eu fiquei pensando e dizendo para Deus no meu coração: Senhor, nós estamos cantando: Espírito, enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Haja em mim o seu querer, encha o meu ser. Nós estamos pedindo, irmãos. Será que você pode perceber que você está fazendo um pedido a Deus? Você refletiu no pedido que você está fazendo a Deus? Você pediu: Espírito, enche minha vida. Deus, Ele ouviu. E se realmente é esse o desejo do seu coração, se prepare, porque Deus quer que você testemunhe com poder. Porque para aqueles que pedem o Espírito Santo, Deus concede. O Senhor diz em sua palavra: e me achareis, e me buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O Espírito Santo, ele quer usar a sua vida, mas você tem que estar disposto a buscá-lo de todo o coração. Deus quer nos usar. A multiplicação começou agora com poder e autoridade e sabedoria espiritual vinda do alto. Os discípulos puseram em prática o que o mestre dos mestres lhes havia ensinado. Porque não foram ausentes, não desprezaram a oração, nem a comunhão, não fizeram a obra confiados em si mesmos, mas confiaram no Senhor que os conduzia. Não foi a multiplicação a obra da capacidade humana, mas a operação do Espírito Santo de Deus agindo através de suas vidas. É o que Deus quer fazer conosco. Então o Senhor está nos exortando nesta noite. Vamos continuar buscando a face de Deus, mas de todo o coração. Eu tenho uma ilustração para exemplificar esta operação do Espírito Santo de Deus, testemunhando com poder. Ela começa assim: um certo pastor
seguindo a direção de Deus, foi para o aeroporto e comprou uma passagem na primeira classe de um voo executivo para os Estados Unidos, a fim de pregar o Evangelho. Ele só portava a sua Bíblia. Entrando no avião, se dirigiu à sua poltrona e se sentou. Depois que todos os passageiros estavam acomodados, a tripulação desejou uma boa viagem e fizeram várias recomendações para a segurança de todos a bordo. Enfim, estava tudo pronto para a decolagem. O sinal de aperto o cinto, vamos decolar, foi transmitido. Pronto, o avião já estava no ar. De repente, aquele pastor ficou de pé e disse: todos vocês precisam se arrepender de seus pecados e receberem a Jesus Cristo como Salvador. Logo após de ter dito estas palavras, se sentou novamente e permaneceu quieto. A reação de alguns passageiros foi imediata. Alguns xingavam, outros zombavam, alguns chacoteavam, riam dele, gargalhavam. Mas aconteceu algo inesperado e muito raro. Toda a tripulação daquele avião se esqueceram de avisar sobre as turbulências que frequentemente ocorrem com todas as aeronaves em voo. O voo estava calmo, alguns já haviam dormido, quando de repente o avião começa a balançar. Houve pânico no avião, muitos gritavam: não quero morrer, não quero morrer. Outros diziam: o que vai ser das minhas empresas? E outros: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. E aquele pastor estava tranquilo em sua poltrona. Passado aquele susto, o avião chegou ao seu destino. Antes de todos saírem, aquele pastor repetiu as mesmas palavras antes do desembarque. Ele disse novamente: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e entregarem suas vidas a Jesus como Salvador. Depois de saírem, cada passageiro guardou aquela mensagem. Alguns ficaram indiferentes, outros só pensavam em como ganhar mais dinheiro, outros tinham muitos problemas para resolver, mas uns poucos procuraram uma igreja que prega a mensagem da cruz de Cristo e entregaram suas vidas, arrependendo-se de seus pecados e recebendo a Jesus Cristo como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Essa ilustração é para nós vermos a ação do Espírito Santo de Deus. O mundo não vai recebê-los de braços abertos. O mundo não vai aceitar ou ouvir de bom grado a mensagem de salvação. Qual foi a postura deste pastor diante da turbulência que aconteceu? Firmeza, perseverança, confiança. Ele sabia quem ele cria, né? Em Jesus.
Ele sabia que o nosso Jesus é poderoso. Aconteça o que acontecer, ele ficou tranquilo. Mas aqueles que não tinham essa certeza entraram em desespero. É verdade que muitos vão ouvir, mas poucos vão entender. Mas nosso trabalho, a nossa função é de continuar testemunhando e com poder, com autoridade. O resultado fica para Deus. Como no final da ilustração, uns poucos procuraram uma igreja e receberam Jesus como Salvador. Para encerrar, 1 Pedro 2, versículo 9, nós somos chamados a testemunhar com poder. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Lembra de onde Jesus tirou você. Lembra da onde Jesus tirou você e aonde Ele te colocou. Ele te colocou agora aonde o mundo todo pode te ver. Não tem como se ocultar, se esconder. Jesus te fez luz deste mundo. Dessa maneira, se nós perseverarmos, acreditarmos que o Senhor, o dono da seara, o dono do campo, nos coloca como obreiros, como ceifeiros a ceifar nessa grande seara, se cumprirá a palavra de Deus. A multiplicação de discípulos vai acontecer. Amém? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, se você parar e meditar na grandiosidade do que aconteceu em nossas vidas, Jesus, Ele desceu às partes mais baixas da terra e tomou a chave da morte do inferno. E agora Ele é aquele que abre as portas e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A única coisa que o diabo pode fazer com a igreja de Jesus é amedrontar só, mas depende de você receber as afrontas, as ameaças, as intimidações. Se você ainda não tem podido testemunhar essa grande salvação que você recebeu, peça a Deus: encha-me, Senhor, do Espírito. Encha-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Senhor Jesus, Ele já derramou sobre a sua igreja poder do alto, o Espírito Santo, para que eu e você possamos ir ao mundo e testemunhar desta
tão grande salvação, que é para todos aqueles que o nosso Senhor chama. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.